Judan passando aqui, trazendo esse último momento, essa revisão, que está muito fácil. A nossa prova vai tratar sobre o que nós já vimos, sobre o que nós estudamos. Então vamos agora relembrar os tópicos importantes. Danças folclóricas. Então, um entendimento básico. Primeiro, dança, que está associado ao movimento corporal, é o principal elemento da dança, é o movimento corporal. Depois, o conhecimento sobre o que é o folclore, é o conjunto de tradições, crenças, mitos, lendas, interessante, que são ensinadas de geração para geração. E olha, vamos entender que esses fundamentos, eles se desenvolvem porque o Brasil é um país multicultural. E por que é importante a gente saber sobre essas danças folclóricas? Porque elas nos causam uma identidade neste caso cultural. Somos identificados, diferenciados dos outros no resto do mundo por causa da nossa cultura, que é construída com esses elementos. Então, no caso dessas danças, elas são consideradas um patrimônio imaterial da cultura. Elas servem para organizar o nosso calendário cultural. Então, nós vamos, dentro desse universo da multiculturalidade brasileira, compreender o nosso calendário. Por exemplo, as influências que nós temos, europeia, africana, indígena, ocorrem em épocas diferentes do ano. No início do ano, após o Natal, nós temos as chamadas festividades de Reis, que são assim chamadas por conta que no Natal, até o dia de Reis, se celebram acontecimentos. O nascimento do menino Jesus, o batismo, e depois culminando com a visita dos Reis Magos, também chamada de Epifania, e que na cultura popular chama isso de Folia de Reis, que se apresenta assim como o reisado. Então, nós temos aí três elementos importantes. Primeiro, as danças folclóricas, elas dizem respeito às expressões artísticas da cultura popular. Não são ensaiadas com passos refinados e também não são coreografias espontâneas. Elas foram construídas e passadas de geração por geração, ou para geração, lembre-se disso. Também não é improvisada, ela é pensada, ela é criada do gosto popular, e esse gosto, dessa mesma forma, ela é passada para outras gerações. Se mantém viva a cultura, a tradição, certo? Então, organizando o nosso calendário, dando sequência, nós temos o reisado, o pastorio, a chegança, a congada, que traz elementos da religião africana, com elementos da cultura europeia, no caso o catolicismo, né? Realizando esse movimento. Todas essas expressões artísticas, elas são acompanhadas com música. E qual é a influência africana que a gente percebe? Os instrumentos de percussão, que são característicos da cultura africana. Nós temos a ideia, a clareza do carnaval, carnaval, a grande festa brasileira. Outra vez a gente percebe a importância da tradição, ou seja, da cultura popular para a construção da identidade. O carnaval não é algo do Brasil, ele acontece no mundo todo, mas nós celebramos diferentes. Primeiro, a influência europeia em relação à igreja, porque o carnaval prepara para a abstinência da carne, como atividade da quaresma. E nessa perspectiva, o que acontece no Brasil? As outras influências africanas, indígenas, começam a tomar gosto à formação da cultura, ou seja, de um grupo social. E aí estabelece algumas diferenciações de várias partes do Brasil. O que é importante perceber, o carnaval é a mais famosa comemoração brasileira, sendo importante não só para a cultura local, mas também para o turismo, a economia e o desenvolvimento de cada região. Trazido pelos europeus, por exemplo, a brincadeira do intrudo, preste atenção, intrudo, aquela brincadeira de melar as pessoas, jogar o líquido mal cheiroso, foi ganhando novos elementos, como por exemplo a música, a musicalidade, e aí traz elementos africanos, desenvolve o quê? Escolas de samba, por isso tem os desfiles das escolas de samba, no sudeste do país, por exemplo, no Rio de Janeiro, São Paulo. Já no Nordeste, nós temos esses elementos da matriz africana,
desenvolvendo o frevo, por exemplo, o frevo, o maracatu, a ciranda, que são tão fortes aqui na nossa região. Já no Centro-Oeste, nós percebemos os traços da matriz africana associado com a cultura indígena, que aí no caso é o Bumba Meu Boi. Detalhe, dentre esses folguedos que a gente acabou de citar, o único que tem referência ou influência da cultura indígena é o Bumba Meu Boi, certo? Que chega também no Nordeste, mas com uma outra perspectiva. Mas aí é clara e evidente a influência indígena. Atenção para a prova. Bom, nós também temos outras atividades do calendário cultural, como por exemplo o calendário junino, onde ocorrem festas associadas à quadrilha, forró, elementos também que nós podemos citar. Mas eu trago uma notícia, eu não vou cobrar isso na prova. Agora para o capítulo, o entendimento básico que nós temos, arte gráfica. Vou fazer como sempre gosto, mas que a gente entenda o conceito, a definição. Então, a arte, a ideia, a criação de imagens. Dentro dessa perspectiva gráfica, nós vamos compreender como a tipografia, ou seja, a maneira ou as várias maneiras para se reproduzir, para se expressar, para revelar essa criação de imagens. Aí, nesse caso, surge uma técnica. Esse objetivo da criação de imagens com a maneira resulta na fotomontagem, uma técnica característica da arte gráfica. E o que é a fotomontagem? Se caracteriza, se utilizar, criar uma imagem a partir de várias outras, de uma ou várias outras imagens. E para que isso aconteça, são desenvolvidas diferentes maneiras, diferentes modos. Pode ser colagem, pode ser stickers, a decalcomania, várias. Focando para a nossa prova, vamos ter um entendimento central. A fotomontagem foi uma técnica que se desenvolveu no século XX em dois grandes movimentos artísticos, o dadaísmo e o surrealismo. O dadaísmo, ele traz elementos para a criação da imagem, influência, que é a crítica àquilo que era colocado como referência, como padrão estético. Então ele quer chocar, o objetivo do dadaísmo é chocar as pessoas diante daquilo que está sendo exposto. Então traz essa questão de chocar a realidade. Então o dadaísmo se caracteriza por essa forte crítica ao modelo que era feito no passado e até o presente até surgir o dadaísmo. Os artistas dadaístas continuaram com esse objetivo tão grande que criaram outro estilo chamado de surrealismo. Então, o surrealismo, diferentemente do dadaísmo, vai criar novas imagens, mas revelando aquilo que é do inconsciente, aquilo que não tem forma, que só existe na nossa imaginação. É o absurdo que ganha uma revelação, que ganha uma imagem, uma forma. Então, traz o objetivo de chocar as pessoas, da crítica ao modelo do passado, mas a diferença é esta: apresenta imagens do inconsciente das pessoas. Não é uma criação de imagens qualquer, mas do inconsciente das pessoas. Fotomontagem, portanto, ela vai se desenvolvendo com esses objetivos, mas ganha uma nova dimensão a partir da propaganda, ou do interesse da propaganda, de usar esse conhecimento em criar imagens a partir de manipular imagens, com o objetivo da publicidade, da propaganda. Aí surge o resultado da arte gráfica, que é a criação de cartazes, certo? Então nós vamos perceber a utilização de tecnologia para a criação de cartazes. De forma sucinta, esse objetivo da propaganda ou a criação de cartaz, ele cria o novo estilo da arte no século XXI, que é o design gráfico. Chegamos ao objetivo, ao foco. Então, o design gráfico
é o melhoramento da imagem com a proposta ou com o objetivo da propaganda, de divulgar uma marca, uma ideia e fazer com que as pessoas absorvam isso, comprem essa ideia. Está associado, portanto, com a propaganda ou a finalidade de publicidade, certo? E aí nós podemos entender o seguinte: a arte gráfica, com esse entendimento, agora, a arte do século XXI, ela é também chamada como design gráfico, que ocorre não somente na produção artística de quadros, imagens, mas acaba expandindo a construção, o paisagismo, o urbanismo, a construção das praças, dos prédios. Toda essa arte envolvida começou lá atrás com esse movimento da fotomontagem, que foi explorado pelo dadaísmo e o surrealismo. O design gráfico comprou ou se incorpora ao design gráfico esse entendimento. E aí surge a criação de uma função. Quem é o artista da arte gráfica? Como é chamado? Pintor, escultor? Agora é o designer. Essa é a nova função, é o novo artista. E por isso, é importante lembrar a função do designer gráfico. Meus queridos, minhas santas, meus santos, chegamos ao final. Espero que vocês tenham gostado. E agora é com vocês. Todo mundo tirando 10 na prova. E que Deus abençoe. Tenha um excelente recesso, um bom descanso. E nos encontramos de novo na retomada. Boa prova.